Oi meninas, tudo bem? Então, eu acho que vocês já perceberam sobre o que é a unha de hoje. Na verdade é sobre um dos meus filmes favoritos da Disney. Eu sempre fui apaixonada nos filmes da Disney desde criancinha. E quando eu vi esse, eu fiquei assim, apaixonada. E essa unha é porque hoje é aniversário da filha de um casal de amigos nossos. Que eu sou apaixonada nela. É essa aqui, eu botei a foto aqui pra vocês. E assim, quando ela me falou, ela falou assim, tia, meu aniversário vai ser do Frozen. Falei, Belinha, então no dia do seu aniversário a tia vai fazer uma unha do Frozen pra você. E eu vou ensinar pra vocês então essa unha do Olaf, que é o meu personagem favorito no desenho. E eu espero que vocês gostem. Bom, como vocês podem ver, a minha unha já estava pintada com azul. Eu vou deixar aqui embaixo na caixa de inscrição qual era. E pra fazer o Olaf, eu usei a tinta guache branca. No final do vídeo eu até explico pra vocês o porquê dessa vez eu usei a guache e não a de tecido. Então, pessoal, eu comecei fazendo um esboço, assim, do corpo do Olaf. Por quê? Assim, ele não precisa ficar perfeitinho, porque, como eu vou mostrar pra vocês, eu vou contornar e a gente vai ajeitando no decorrer do vídeo. Mas, assim, você tem que ter na sua mente o tamanho do seu Olaf. E aí você vai fazendo com branco. Eu fiz com palito porque eu achei bem mais fácil. Eu tentei fazer com pincel e, assim, não tava ficando muito legal, assim. Com palito ele ficou mais certinho. Então, eu preferi fazer com palito dessa vez. E pra contornar, eu usei aquele pincel que eu ensinei vocês a fazerem no vídeo que eu fiz a unha do Romero Brito. Que eu mesmo cortei esse pincel. E, assim, eu tenho muitos pincéis de unha, mas esse é um dos meus preferidos. Porque ele me dá uma precisão maior no que eu tô fazendo. E vocês podem ver que eu não tive uma preocupação em, na hora de contornar, fazer ele ficar certinho, assim, perfeitinho. Porque conforme... Porque assim, na verdade é muito difícil você contornar com o preto e ficar muito certinho. Porque apesar desse pincel ele te dar uma precisão melhor, ele acaba borrando um pouquinho. Às vezes você encosta assim, ele desliza um pouco mais. E até por isso que eu falei com vocês, que eu faço com tinta de tecido, porque se errar eu posso consertar. Então depois que eu já contornei todo o meu Olaf com preto, eu vou pegar o palito de novo e vou usar a tinta guache para consertar os meus erros. Porque com a tinta guache por cima, como ela é branca, ela é mais espessa do que a tinta de tecido. Por incrível que pareça, essa tinta guache ela estava mais grossinha do que a tinta de tecido. E eu consegui, quando eu passei a tinta guache por cima, eu consegui apagar todos os defeitinhos que eu tinha feito enquanto eu tentava fazer o contorno. Como vocês podem ver, eu tento cobrir todas as imperfeições das linhas tortinhas com a tinta branca e o palito. Se você quiser fazer com pincel, sinta-se à vontade. Mas eu tô falando pra vocês que realmente eu achei muito mais fácil com o palito. Eu tentei fazer com pincel e não deu certo. E assim, se por acaso, eu passei a tinta branca e acabou cobrindo demais o preto, gente, não tem problema, você volta com o pincel, com a tinta preta e acerta, não tem problema. Você pode acertar quantas vezes forem necessárias, porque isso é uma questão de paciência. Para fazer os detalhezinhos do Olaf, eu também usei a tinta preta e para fazer os botõezinhos, né, eu usei o pincel. Desculpa, eu usei o palito. E para fazer o bracinho, eu usei o pincel porque ele fica mais fininho e é mais fácil. Uma dica que eu dou pra vocês é molhar toda hora, assim, tipo, não tentar, eu comecei a contornar, não vou molhar o pincel, vou continuar contornando, não, porque a tinta começa a sair muito grossa. Então por isso que vocês percebem no vídeo que toda hora eu molho o pincel na tinta ou o palito. Para fazer o corpo do Olaf, então, o tempo inteiro eu tive que molhar o palitinho. Para ele sair a tinta bem fininha, assim, senão começa a ficar grosso e não fica legal. Para fazer a boca, eu fiz um esboço do sorriso do Olaf. Eu tentei fazer primeiro com cinza, mas acabou que no final ficou tudo preto. Mas a minha ideia era fazer a boquinha cinza por dentro,
com o contorno preto por fora. E eu usei o pincel com a tinta branca para fazer o dentinho dele. Quando eu terminei o dentinho, gente, espera um pouquinho para secar, porque senão quando você for fazer o contorno da boca, ele acaba puxando um pouquinho a tinta branca, sabe? E aí embola tudo e acaba estragando o rosto. Para fazer o olhinho, para mim foi uma das partes mais difíceis, confesso para vocês. Eu fiz as duas bolinhas pretas, esperei secar, enquanto isso eu fiz o narizinho com esmalte laranja. Esse eu fiz com esmalte mesmo, tá? E depois que secou bem o preto, aí sim eu fiz as duas bolinhas brancas no olho. E esperei a bolinha branca secar um pouco, porque é claro que eu não deixei esse tempo no vídeo pra vocês esperarem, mas eu esperei secar um pouco pra poder fazer a bolinha preta dentro. E pra fazer o detalhe das outras unhas, eu fiz um degradê com branco. Sim, vocês podem fazer com esmalte ou com a tinta guache. Eu fiz com a tinta guache mesmo, porque já que eu já tava usando ela até eu procurar o meu esmalte branco, eu usei a tinta guache mesmo. E assim, eu achei que ficou bem legal. Claro que você tem que passar uma base bem legal por cima pra não sair quando você vai tomar banho ou lavar louça, alguma coisa assim. E pra fazer os flocos de neve, aí sim, eu usei o pincel bem fininho. Na verdade, eu confesso pra vocês que eu nem tentei fazer com palito nem com aquele outro pincel, então pode ser que dê certo. Mas eu usei um pincel que eu já tinha comprado, acho que eu comprei até no Mercado Livre, um kit com alguns pincéis. E esse ele é um dos mais fininhos que veio. E eu usei a tinta guache mesmo. E como eu falei pra vocês, tem que molhar toda hora, gente, porque sair um pouquinho mais grosso, pronto, não dá certo. Ele começa a ficar horrível. O bom é que, assim, a tinta guache é muito mais fácil de você lavar do que a tinta de tecido. Então, se você errar em uma dessas unhas, passou um pouquinho de água, pronto, já tá nova a sua unha, você já pode desenhar tudo de novo. Não tirou o esmalte de baixo, é super prático. Vocês podem ver que eu não fiz os flocos de neve todos numa mesma direção, assim. Eu fui variando a posição na unha pra ficar mais legal, assim, dar um ar mais legal. E depois mesmo, é porque eu não gravei, mas depois que os flocos de neve já estavam prontos, eu achei que eu tinha colocado muito pouco no degradê branco. E aí eu coloquei mais um pouquinho por cima e ficou super legal. Eu vou deixar a foto pra vocês também de como ficou a unha depois de seca e pronta e com a base por cima. E assim, quando você passa a base por cima, dá um visual muito mais legal do que quando tá só direto na tinta, sabe? E bom, é só repetir o processo do floco de neve em todas as unhas. E tá pronta a unha do Olaf. Eu espero que vocês gostem. Não foi uma das unhas mais fáceis que eu já fiz, vou ser sincera pra vocês. Eu tive que refazer algumas vezes até dar certo, então na verdade eu gravei várias vezes esse vídeo até eu conseguir chegar na unha que eu queria. Não ficou o Olaf perfeito que eu queria, mas eu espero que vocês gostem. Bom, gente, como vocês podem ver, eu tenho feito a unha com tinta de tecido. Eu já até falei isso no vídeo, mas eu tenho feito com tinta de tecido. E a de hoje, o branco eu fiz com tinta guache, porque eu não achei tinta de tecido em lugar nenhum dessa cidade. Não foi falta de procurar. Quer dizer, eu achei tinta de tecido, mas não branca. Eu achei tinta preta, verde, marrom, mas não tinha branca, que era a cor que eu precisava. Então, em uma única papelaria também, eu consegui achar tinta guache branca, porque nas outras também não tinha branca. Então, assim, eu fiz com tinta guache, mas eu prefiro a tinta de tecido. Por quê? Porque a tinta guache, ela sai mais fácil que a tinta de tecido ainda. Então, se você não passar a base direito, quando você mexe com água, sai uma parte do desenho. Inclusive, aconteceu isso comigo nessa unha. Teve uma unha que quando eu passei a base, não pegou direito, assim, eu não tinha reparado. E aí eu fui lavar a louça, quando eu voltei, tinha saído metade do desenho. Então, se vocês puderem escolher entre a tinta de tecido e a tinta guache, faz com tinta de tecido. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e dar um curtir aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.